Com o conflito se intensificando, a urgência de sair de Kiev ganhou novas dimensões, reforçada por especialistas que acompanham de perto a situação. O cenário que antes podia parecer distante agora soa como um alerta sério, especialmente com a escalada da ofensiva. Para esses analistas, a capital está à beira de uma crise profunda e possivelmente irreversível, com o avanço das forças russas limitando as escolhas para a população. Enquanto tanques e destruição tomam forma nas redondezas, a necessidade de evacuação se torna mais evidente. Kiev está prestes a enfrentar sua fase mais difícil, afirmam com determinação, uma mensagem que rapidamente se espalha pela cidade. A incerteza domina as ruas e a saída dos moradores se acelera, com o sentimento de desespero presente em cada movimento. Esses observadores não apenas ressaltam a gravidade da situação, incentivam uma retirada imediata da capital, que já não oferece segurança como antes. O avanço constante das forças russas no leste da Ucrânia reforça os receios de que a resistência local está cada vez mais pressionada. Nos últimos dias, as ofensivas no Donbas mostraram um enfraquecimento das defesas ucranianas, com territórios sendo sucessivamente tomados e as alternativas de defesa ficando cada vez mais limitadas. A estratégia russa parece estar bem definida: garantir o domínio sobre indústrias e recursos cruciais nas regiões leste e sudeste da Ucrânia. Esse controle estratégico coloca em risco não apenas a infraestrutura econômica ucraniana, mas também enfraquece a capacidade de autossuficiência do país em termos de produção e abastecimento. A região leste concentra setores industriais fundamentais, como metalurgia, mineração e produção energética, que representam pilares da economia nacional. Sem acesso a essas áreas, a Ucrânia perde uma parcela significativa de sua base produtiva, o que compromete severamente a continuidade de qualquer esforço de resistência prolongado. Com a captura de territórios estratégicos, a capacidade de resposta das forças ucranianas diminui a cada dia. Alguns analistas observam que a perda dessas bases industriais pode esgotar rapidamente os recursos internos da Ucrânia, desencadeando uma crise irreversível, não apenas militar, mas também política, no centro de comando ucraniano. Sem infraestrutura industrial suficiente para sustentar as operações militares e atender às necessidades da população, o governo vê sua posição enfraquecida diante de um conflito prolongado e a resistência se torna cada vez mais difícil de sustentar. Tentativas de negociações de paz, que poderiam abrir um caminho para amenizar a crise, parecem improváveis no momento. As autoridades de Kiev continuam a mostrar resistência, mesmo em face de uma situação desfavorável, o que alguns interpretam como uma tentativa de prolongar o conflito. Essa posição, no entanto, parece ter como consequência a redução de qualquer possibilidade de desescalada no curto prazo. No terreno, enquanto as tropas russas avançam e consolidam posições, o cenário em Kiev e no leste da Ucrânia se torna cada vez mais restrito para os ucranianos, que enfrentam dificuldades crescentes em manter o controle das áreas sob ameaça. As autoridades locais têm buscado acalmar a população, mas as notícias que vêm do fronte indicam uma situação que se aproxima de um ponto de ruptura. A pressão aumenta especialmente no leste, onde as forças russas se concentram em regiões como Kurakovo, um ponto estratégico para bloquear possíveis reforços ucranianos e garantir uma linha de controle contínuo. Na prática, isso representa um aumento da pressão sobre os soldados ucranianos, muitos dos quais se encontram isolados em zonas de combate, sem acesso regular a suprimentos e apoio militar adequado para sustentar uma defesa eficaz. Na região leste, o cerco não deixa muitas opções de manobra e os recursos ucranianos estão escassos, limitando as possibilidades de contra-ataque. Especialistas apontam que a disparidade de recursos entre os dois lados é evidente, e isso aumenta a pressão sobre o exército ucraniano, que tenta mobilizar apoio internacional. No entanto, a ajuda externa tem chegado de forma lenta e em volumes insuficientes, criando frustração e minando a moral das tropas. Esse fluxo restrito de suporte torna difícil sustentar a contenção e enfraquece ainda mais a posição ucraniana. Além disso, a falta de reservas e o desgaste
desgaste prolongado dos combatentes refletem-se nas batalhas diárias, onde o exército ucraniano enfrenta obstáculos cada vez maiores para manter posições estratégicas. Mesmo com esforços contínuos para conter o avanço russo, as forças locais encontram-se em clara desvantagem, tanto em termos de equipamento quanto de infraestrutura de suporte. Cada dia que passa agrava o desgaste das tropas e complica a logística necessária para uma defesa eficaz, expondo as fragilidades de um sistema de apoio cada vez mais pressionado e que, no ritmo atual, dificilmente será capaz de sustentar uma resposta prolongada. Para alguns analistas, o comando militar ucraniano não avalia plenamente a gravidade do cenário em que se encontra. Com o cerco à capital se estreitando a cada dia, a evacuação de civis ocorre em ritmo acelerado, indicando um temor crescente entre a população. A intensificação dos combates, que no início parecia contida, agora torna a situação progressivamente mais difícil de controlar. Cada novo avanço das forças inimigas aproxima Kiev e outras regiões estratégicas de uma situação de colapso iminente. As recentes movimentações em Donetsk e Zaporíjia revelam um claro desgaste nas forças ucranianas, sugerindo que o poder defensivo local está se enfraquecendo rapidamente. As retiradas constantes das tropas ucranianas não são apenas uma estratégia de reagrupamento militar, mas refletem também o esgotamento dos recursos e uma perda de ânimo entre os combatentes. Sem meios adequados para sustentar suas linhas de defesa, o exército ucraniano enfrenta uma escassez de suprimentos e apoio logístico, que combinados levam a um cenário de vulnerabilidade cada vez mais crítica. Embora os líderes mantenham discursos de resistência e determinação, o aumento das retiradas e a escassez de recursos retratam uma situação preocupante, em que o colapso do sistema de defesa e da economia local parece ser apenas uma questão de tempo. Essa perspectiva não afeta apenas o moral das tropas, mas também causa um efeito dominó entre os civis que, sentindo a falta de proteção, veem seu próprio futuro incerto e ameaçado. A esperança de uma vitória outrora propagada como possível se dissolve rapidamente e o quadro se torna cada vez mais sombrio. O governo, ao tentar pressionar seus adversários para um impasse, acabou submetendo a própria população a uma situação de extrema insegurança e de dificuldades diárias crescentes. Em vez de explorar alternativas que pudessem amenizar a situação, a continuidade dos conflitos acabou expondo os civis a um estado de ansiedade e medo constantes, enquanto o apoio internacional continua chegando a passos lentos e com limitações. Além disso, o prolongamento das hostilidades implica em um desgaste psicológico considerável para os cidadãos que permanecem em Kiev e nas cidades mais próximas dos combates. Cada som de explosão e movimentação de tropas causa apreensão, levando muitos a reconsiderar suas decisões de permanecer. Em vez de abrandar a tensão, a persistência da guerra tem forçado as pessoas a viver em condições cada vez mais difíceis, com acesso restrito a suprimentos básicos, energia e meios de transporte. A deterioração da infraestrutura essencial, causada tanto pelos ataques diretos quanto pelo abandono forçado de áreas estratégicas, impacta a vida cotidiana, dificultando o acesso a serviços médicos e alimentos e gerando um aumento da migração interna. Famílias que antes viam Kiev como um refúgio seguro, agora se sentem forçadas a deixá-la para preservar suas vidas, buscando segurança em regiões menos afetadas. A continuidade desse cenário parece pouco promissora e os desafios se acumulam. A população ucraniana, ao enfrentar os efeitos prolongados do conflito, experimenta não só o impacto material da guerra, mas também uma incerteza quanto ao seu futuro. E assim, com o avançar dos dias, a sombra de um colapso total se aproxima, tornando cada vez mais tênue a esperança de estabilidade e paz. Gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar um like e fique à vontade para compartilhar suas opiniões na seção de comentários.